Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um Domingão com Ações, junto com vocês aqui no nosso YouTube. Você que está acompanhando aqui, ó, não esquece de verificar se você está inscrito nesse canal, tá? Então verifique sua inscrição e também deixe um like aí para que esse conteúdo vá para mais pessoas e atinjam aí, né, a maior número de pessoas que estão interessadas o mercado de ações aqui no Brasil, nos Estados Unidos, enfim, as notícias que eu venho passando aqui para vocês todo esse domingo nesse conteúdo que eu faço aqui para vocês. Veja só, pessoal, tivemos uma semana bem forte dentro dos mercados, bastante notícia, né? Aconteceu durante essa semana, foi a semana do emprego nos Estados Unidos, então nós tivemos números da ADP, número dos JOLTS, números do payroll, que eu vou comentar. O payroll ele veio abaixo do esperado e ele trouxe agora um grande temor de recessão para os Estados Unidos, tá? Era esperado que a criação de vagas do payroll viesse em 100 mil e ela veio 70 mil, ou seja, ela veio bem abaixo do esperado. Isso abriu agora, tá, bastante força para o Banco Central americano correr para cortar a taxa de juros. Inclusive, alguns já apostam em até 3 cortes esse ano, que seriam os cortes ali de setembro para frente. E também a gente teve, ao longo dessa semana, as decisões da política monetária. As decisões da política monetária elas foram um pouco de desencontro com essa questão de cortar a taxa de juros. Nos Estados Unidos, por exemplo, Jerome Powell teve um discurso bem hawkish, dizendo que não tinha nada ainda preparado para setembro. O mês de setembro ainda está aberto com relação às taxas de juros e que isso só vai ser decidido lá na reunião, né? E que ele vai precisar de mais dados. O lado positivo disso é que a gente tem dados ali para que possa o Banco Central americano tomar uma decisão. Um deles também saiu essa semana, que foi o PCE. PCE, que é o índice de inflação lá dos Estados Unidos. E esse índice de inflação ele veio um pouco pior do que o esperado pelo mercado, ela aumentou. Então, isso acabou tirando naquele momento a possibilidade dos Estados Unidos cortar ou não a taxa de juros. Mas com o número do payroll, essa volatilidade ficou muito alta. Eu vou mostrar para vocês. Lá nos Estados Unidos, nós tivemos na quinta e na sexta-feira uma grande realização no mercado de ações por lá. Né? Essa realização ela está ligada não só que o Donald Trump ele não voltou atrás na questão das tarifas, então as tarifas foram colocadas ali para todos os países que ele entrou e os países que eles não conseguiu negociar ficaram com tarifas ali entre 15% a 25%, alguns países com uma tarifa um pouco maior. E nós tivemos também, né, algumas empresas reportando um balanço ao longo dessa semana, que foi o caso da Microsoft, o caso aí da Google, o caso da Amazon, né? Então, todas essas empresas reportando um balanço, Meta, tudo isso fez bastante preço dentro do mercado, mas o que fez ali no final foi o sentimento do investidor com relação à questão das tarifas, o quanto elas podem atrapalhar até o crescimento econômico nos Estados Unidos e os números do payroll, que mostrou que a economia americana, nesse momento, ela está entrando numa possível recessão, né? Então, já estava sendo esperado até que isso pudesse acontecer por lá, por estar mantendo os juros altos, né, por mais tempo, né? Então, isso daí acaba pegando bastante lá nos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, os juros futuros na sexta-feira, ele acabou indo para baixo, né, junto com os treasuries. Aqui no Brasil, nós tivemos uma queda forte dos juros futuros, tanto os juros mais curtos, como também os juros mais longos. E isso foi puxado pelos treasuries lá nos Estados Unidos, que também teve uma queda. E agora já temos aí 88% de chance de que nos Estados Unidos corte a taxa de juros em setembro para 4% e fique no intervalo de 4 e 4,25, tá? Então esse seria um cenário lá para os Estados Unidos. A Bolsa de Nova York, na semana, ela acabou tendo uma queda gigantesca, né? Então o índice Dow Jones caiu 1,23 na última sexta-feira, o S&P caiu 1,6 e o Nasdaq caiu 2,24, né, no fechamento. Ou seja, foi uma semana difícil ali para os Estados Unidos, de bastante realização por conta dos dados do payroll que veio mais fraco. E isso contaminou também o índice Bovespa, que no final da sexta-feira ele terminou numa queda de 0,48%. O índice Bovespa ele até chegou a ensaiar uma alta durante o pregão de sexta. Por quê? Porque quando foram divulgados os números do payroll, a análise era a seguinte: olha,
os Estados Unidos pode estar entrando aí e passando por um período difícil de recessão, que se não fizer nada, precisa cortar a taxa de juros. A partir do momento que os Estados Unidos eles cortam a taxa de juros por lá, abre o diferencial de juros com o Brasil, né? Então, você tem um juros que fica em 4,5, tá? E você tem a Selic aqui que fica em 15. E se os juros para lá vai para 4, você ganha 0,5% a mais aplicando no Brasil. Então, naquele momento que foi divulgado o payroll, a bolsa aqui deu uma disparada e o dólar ele foi para baixo. Só que isso não foi o suficiente para continuar dentro do mercado até o final do seu dia, né? E a gente tem também uma questão dos bancos. Na semana passada foi divulgado aí a Lei Magnitsky, que coloca em posições e sanções ali ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, e diante disso, isso criou um conflito entre o mercado dos bancos, né, o setor financeiro, com relação ao STF, de saber se os bancos estão prontos ali para cumprir essas sanções ou não. E um dos papéis que acabou pegando muito forte nisso foram os papéis do Banco do Brasil. O Banco do Brasil caiu 6,85 e também o Banco do Brasil, ele divulgou, tá, pessoal, como é que está a questão do balanço dele, e é esperado nesse momento que o balanço do Banco do Brasil ele venha totalmente ruim. Tá? Então houve uma piora no seu lucro líquido no mês de maio, que foi divulgado ontem, em meio ao temor também de punições com relação ao governo americano para as instituições brasileiras. Então isso acabou pegando forte nas ações do Banco do Brasil. Tá, a gente vai ver aqui pelo gráfico. Banco do Brasil, nesse momento, a pergunta que fica é hora de comprar ou não o Banco do Brasil? Né, o PL do Banco do Brasil está em torno de 4, então é um PL super atrativo. Outra situação é que ele paga dividendos ali na casa de 13% ao ano. Também é super atrativo, tá? Os números ali de ontem do Banco do Brasil, o lucro líquido registrado de maio, ele acabou ficando muito abaixo do normal, na casa ali dos seus 500 milhões, após ele ter reportado 1,7 bilhão em abril, né? Então, o balanço dele que vai vir agora nessa semana provavelmente vai estar mostrando números piores para o Banco do Brasil. E aí as pessoas ficam agora nesse dilema. Hora de comprar Banco do Brasil? Ela está entre uma das ações mais atrativas dentro do nosso mercado brasileiro. Mas eu vou passar aqui nos gráficos junto com vocês e a gente vai ver como é que está essa situação. Você que está chegando aqui, não esqueçam de deixar o like e também se inscrever nesse canal, aonde eu passo para vocês essa revisão do Domingão com Ações e também eu faço o programa Pitaco do Mercado, que é onde a gente passa pelo Day Trade, vendo como é que foi aí as operações na casa do Day Trade para ações e também mercados futuros. Então, vamos compartilhar a tela. Deixa eu pegar aqui para compartilhar a tela junto com vocês e a gente vai começar aqui falando sobre isso, tá? Então, vamos lá. Vamos dar aqui um share screen. Tela no ar, então, aqui, pessoal. Então, olha só. Vamos começar primeiramente, já está aqui na minha tela, falando ali do mercado americano um pouquinho, tá? Mercado americano, esse aqui é o Nasdaq. O Nasdaq, ele vinha numa tendência muito forte de alta, tá? Então, a gente não estava vendo nada aí muito perigoso dentro do Nasdaq até então. Só que na quinta-feira, tá, como o Donald Trump não voltou atrás nas questões das tarifas, já veio uma primeira realização aqui dentro dele. E essa realização ela foi turbinada por duas empresas que reportaram o balanço, que foi a Amazon e a Apple. Os balanços dessas empresas eles não foram ruins, tá? O balanço ele foi muito bom tanto para a Amazon quanto para a Apple. Só que o que aconteceu ali naquele momento, o guidance da Amazon para o próximo trimestre já deu uma piorada, tá? Então, os próprios analistas dentro do mercado já falaram ali que o lucro que ela pode ter agora no próximo trimestre deve ser bem menor do que o que ela teve anteriormente. E aí, por conta disso, a gente teve uma movimentação de baixa na Amazon que ela caiu bastante, tá? Então, vamos colocar aqui ela aqui no ar para vocês, a Amazon. Veja que o tombo dela ontem foi de 8,27%, e era uma ação que estava trabalhando em alto, estava forte sua movimentação, só que infelizmente ela acabou ficando para trás nesse movimento, tá? Isso foi acompanhado por conta do balanço. Aonde que era o problema do balanço? O problema do balanço ficou
no guidance do balanço, que ficou ruim, ficou abaixo do esperado pelo mercado. Outro papel que acabou reportando balanço, deixa eu só ver aqui se eu tenho a notícia certinha da Amazon, só para mostrar aqui para vocês, tá? O que acabou pegando, ó. Aqui, ó, Amazon. Então, ó, colocando aqui a Amazon, a gente vê o quê, ó? A Amazon, ela registrou um lucro líquido por ação de 1,68 no segundo trimestre. O esperado era 1,33, até aqui positivo, tá? O problema está aqui, ó. Para o terceiro trimestre, a empresa estimou a receita entre 174 bilhões e 179, né? Os analistas estão estimando nesse momento que para o período vai ficar em 173. Então, as ações acabaram caindo no aftermarket por conta do guidance para o próximo trimestre. Os analistas não estão esperando que ela consiga cumprir com os seus resultados. E aí, por isso que ela acabou tomando um tombo forte, tá? Depois do earnings que ela trouxe para o mercado. Foi positivo? Foi. Mas o que importa é o resultado agora daqui para frente. Então, meio que teve uma realização dentro desse papel, que estava numa tendência boa, inclusive no próprio projeto a gente estava comprado dentro da Amazon, mas a gente saiu um dia antes do balanço, porque a gente sabe que ficar no balanço é muito perigoso muitas vezes. Outro papel que acabou reportando balanço nos Estados Unidos foram os papéis da Apple. A Apple reportou balanço, tá? Também foi o balanço na quinta-feira. O balanço da Apple, tá? Ele não foi ruim, esse balanço dela. Deixa eu mostrar aqui para vocês, porque não foi um balanço ruim, ó. A Apple teve um lucro líquido de 23,4 bilhões no trimestre, né, fiscal, ali acho que está errado, porque é o segundo trimestre. O ganho por ação ele ficou em 1,57, o consenso era 1,43. O destaque da Apple foi para vendas do iPhone, que aumentaram 13%. E aí até a Apple soltou um comunicado que tem um orgulho de relatar um recorde na receita do trimestre de junho, com o crescimento de 2 dígitos no iPhone, Mac e serviços. O que acontece aqui dentro da Apple, tá? A análise que a gente fez é o seguinte: desde que o Donald Trump anunciou as tarifas, a parte da fabricação, principalmente dos iPhones da Apple, é fora dos Estados Unidos. Então, muitos consumidores americanos, eles anteciparam compras. Então, por exemplo, eu estava com um iPhone antigo, o preço vai aumentar por conta dessas tarifas, então eu já vou aproveitar e já vou trocar meu telefone e pegar um telefone novo. Então, isso é o que pode ter impulsionado o resultado dela, tá? E aí, agora com o balanço, o que o mercado percebeu é o seguinte: então, se foi isso que impulsionou, então provavelmente agora que as tarifas entraram em vigor, a gente vai ter uma diminuição nessas vendas desses aparelhos, né? Dos telefones, enfim, do Mac e tudo que a Apple oferece. Então, o dia começou com uma alta lá de quase 2% e terminou numa baixa de 2,5%, né? Junto com a questão do payroll, junto com a questão das tarifas dos Estados Unidos. Então, acabou sendo uma realização em massa. E a gente teve também, durante essa semana, a Microsoft reportando balanço. A Microsoft ela reportou um balanço extremamente positivo, com uma alta de 23%, se eu não me engano, na sua receita, tá? Deixa eu ver se aqui aparece. Mas ela teve uma alta gigantesca ali na sua receita, e impulsionado principalmente ali, como ela está bem colocada na situação de inteligência artificial e computação quântica. Só que também, né, depois que sobe bastante, vem sempre a realização. E a sinalização da Microsoft nesse momento é de correção, porque aqui no gráfico a gente chama esse padrão de gap de exaustão, tá? Então a ação abriu com gap de exaustão e deixou uma barra elefante de baixa, que é uma barra Marubozu, ou seja, isso indica que aqui pode ser o topo da Microsoft por um tempo maior, tá? E que ela não necessariamente vai conseguir romper essa máxima tão cedo. Então, isso aqui é uma clara sinalização de reversão, tá? Então, ela também indica, né, uma movimentação de exaustão. E outro papel que também reportou balanço, e o balanço foi super positivo também, mais de 20% de crescimento, foram as ações da Meta. A Meta, inclusive, tecnicamente falando, a gente tem aqui um contexto dentro do gráfico que a gente pode até chamar de um bebê abandonado de topo, que também é um padrão de reversão. Então, ela abriu com gap, deixou o gap, no dia seguinte já fez um gap de baixa, ou seja, criando uma exaustão. O sentimento que o mercado tem agora é que os resultados foram bons até então, mas agora entrando em vigor as tarifas, que foi colocada ali a partir do dia 1º de agosto, e o Trump, ele não
postergou como anteriormente, agora isso pode pegar nos próximos resultados das empresas. Tá? Então, essas empresas acabaram tendo uma realização forte dentro dos Estados Unidos. E essa realização forte ela foi sentida não só ali para as ações, mas também para os principais índices. Né? Então, como eu passei ali, o índice Nasdaq ele teve uma queda expressiva ontem, na última sexta-feira. Eu estou gravando esse vídeo, ele vai para o ar no domingo, mas hoje ainda é sábado, tá? Depois eu ainda vou só fazer uma emenda aqui de notícias com esse vídeo, mas a gente tem aqui uma movimentação, né, que mostra, né, de fato, uma realização para o Nasdaq. O Dow Jones, a mesma situação, tá? Então fica num critério preocupante. Por enquanto, aqui para o Dow Jones, a única coisa que pode salvar essa média móvel de 50 períodos, que ela está bem em cima ali do gráfico, tá? Então isso ainda pode ser uma notícia positiva para ela. E o S&P, né, que também teve uma realização, a gente chama disso daqui, basicamente é uma enfiada na média móvel de 20 para um padrão de reversão. E esse padrão de reversão não aconteceu só no mercado americano, aconteceu no mundo inteiro. Né? Então a gente pega, por exemplo, o DAX na Alemanha, ele estava trabalhando numa situação de topo histórico alguns dias atrás, de julho, e agora ele já tem sinal também de reversão lá na Alemanha. A gente pega no Japão, que também estava trabalhando numa situação próxima do seu topo histórico, também veio com realização. Na China, tá? A gente também tem o mesmo cenário. A China estava se recuperando, né, dessa movimentação na bolsa, também já mostra aqui uma movimentação de realização e em Hong Kong também, tá? Então, os mercados no geral, eles apresentaram uma sinalização muito forte de reversão no gráfico na última sexta-feira. Então, isso é um claro sinal de preocupação, né? Sobre as ações que eu já mostrei, a gente ainda tem a Nvidia, que ainda vai reportar balanço, tá? Só que é só no final de agosto, né? Então vai ser dia 27 de agosto o balanço dela. Ela ainda mostra claramente uma tendência de alta. Nesse caso aqui, quem está comprado vai trazendo o trailing stop dentro da Nvidia. A gente ainda tem a VGO nos Estados Unidos, que também mostrou para a gente um padrão comprador, tá? E eu estava comentando com os alunos que agora talvez seria a hora de realizar a VGO também nesse cenário, ela não caiu tanto, então aproveitar para realizar. E um outro papel também é a Tesla. Tesla também reportou balanço. O balanço da Tesla foi extremamente ruim e ela fez aqui um triângulo simétrico e ela está rompendo esse triângulo. Então, o alvo desse triângulo projetado a gente está vendo na casa dos US$ 252. Né? A amizade da Tesla ali, né, do Elon Musk junto com o Trump, ela não deu muito certo. Então, no começo do ano, quando as ações da Tesla acabaram caindo bastante, até porque o Elon Musk estava ali direto, depois ela deu uma virada que os investidores pensaram, não, pô, mas ele está do lado do Trump, Trump vai trazer benefícios, enfim. Só que essa amizade acabou no meio do caminho, né? Então as ações da Tesla ficaram para trás, tá? Então, enfim, é algo preocupante dentro do mercado americano nesse momento. A gente ainda tem as ações do setor financeiro nos Estados Unidos que mostram, né, uma possibilidade aí ainda de uma tendência, tá? Então nós temos JP Morgan, ela inclusive mostrou um padrão comprador. Ontem ela acabou, né, dando uma cutucada ali em cima da média móvel de 20, mas ela tem um alvo ali na faixa de seus 320. E o Goldman Sachs, que foi também outra ação chamando nossa atenção, ontem ela quase veio para cutucar uma região de stop, mas ela ainda segue viva aqui dentro do mercado americano. Vamos ver como que vai ser a semana. A semana é uma semana de agenda um pouco mais fraca nos Estados Unidos, tá? Então, mostrando aqui para vocês, a gente vai ter ao longo da próxima semana apenas o PMI lá que vai fazer preço dentro do mercado, tá? Então, não é uma agenda, né, de semana forte para o mercado americano. O PMI vai sair, se eu não me engano, na quinta-feira. Quer ver? Vamos ver aqui, PMI dos Estados Unidos, ele está marcado quinta ou sexta, vamos ver. Está aqui, sexta-feira não. Vamos ver na quinta. Ele tem o PMI marcado para as 11 horas. Cadê? Não, aqui na quinta também não, então tá para quarta-feira. Vamos ver. Quarta-feira, estoques do petróleo.
Às 11 horas, também não. Epa, então, aqui, ó, vai ser terça-feira. Terça-feira vai sair o PMI ISM, não manufatura. O que que é o não manufatura, tá? Não manufatura é o de serviços, porque você tem o PMI de serviços e o PMI industrial, tá? Então, tem o PMI da atividade manufatureira e não manufatureira. Hoje, né, os Estados Unidos, ele é muito mais impulsionado pelo PMI da não manufatura, tá? Então, essa notícia que vai sair na terça que vem, ela é uma notícia super importante. E lembrando que o PMI acima de 50 mostra, tá, crescimento econômico. Quando você tem o PMI abaixo de 50, ele mostra contração, né? Então, isso daqui vai ser uma leitura extremamente importante. E também na terça-feira, no Brasil, nós teremos a divulgação da ata do Copom, que também é uma notícia importante. Então, semana que vem não é uma semana de grandes notícias dentro do mercado, tá? Tem algumas notícias pontuais, mas essa notícia do PMI é bom você estar de olho e também a questão da ata do Copom, que é aí falando do mercado brasileiro, tá? Bom, sobre o mercado brasileiro, então vamos colocar aqui o índice Bovespa. Índice Bovespa ele tem uma clara sinalização, infelizmente, de baixa, tá? Então, a gente está olhando aqui para o índice, vamos pegar aqui, deixa eu só colocar numa outra cor que dê para a gente enxergar melhor. Né? Essa cor não ficou boa. Vamos colocar, deixa eu ver, colocando aqui esse azul mesmo. Bom, dá para ver claramente, né? Então, o índice, depois que ele perdeu a linha de tendência, ele já fez um pivô. E agora ele está indo para construir outro. Tá? Então, outro pivô está com a região de suporte ali na casa dos seus 132 mil pontos. A perda dessa região já vai abrir o alvo da faixa dos seus 130. A grande questão é que nós não temos, nesse momento, tá? Nada favorável aqui para a economia brasileira. Então, a gente tem as tarifas do Trump que entraram, apesar dele isentar 700 produtos para mais ali de exportação, ainda tem um impacto de 30% nas exportações brasileiras para lá. Tem uma só notícia, tá? Que aí pode acabar, né, sendo favorável, que é a notícia que o Trump diz que o Lula pode ligar a qualquer hora para discutir as tarifas. O mesmo aconteceu com o Lula, né? Falando que quer conversar com o Trump. Então, pode ser que na semana alguma coisa aconteça nesse sentido. E se for algo positivo, de repente o índice estanca essa baixa. Só que essa baixa ela está sendo puxada por ações importantes dentro do nosso mercado. Então, nós temos B3, que é uma ação relativamente de peso dentro do mercado brasileiro. Tá? Então, agora ela já sinaliza uma baixa. Quando ela tinha feito aqui a perda desse suporte, eu tinha recusado fazer esse padrão de venda, porque eu não sabia como queria ficar a questão de juros e a questão das tarifas. Mas agora, vendo para onde o mercado está caminhando, fica mais claro que o caminho dessa ação é de baixa e o caminho dela seria encontrar a faixa dos seus 11,77. Outro papel também que chama a nossa atenção no Brasil são os papéis da Açaí. A Açaí ainda continua fazendo uma movimentação de baixa. E durante essa semana, junto com os alunos ali do projeto, a gente comentou de fazer a saída desse papel. A gente estava numa posição short, né? Então, vendo todo o cenário, pensando, ó, já tá bom, né? Pode ser que ela ainda chegue aqui nesse alvo, mas aí, se caso ela for, né, ali daquele movimento, a gente busca fazer uma reentrada, mas o próprio ABV já está querendo sinalizar um pivô de alta. Então a gente viu que esse papel seria o momento de realizar. E aí o papel, né, mais chamativo da Bolsa Brasileira, que é a BBAS. BBAS entrou numa situação bem preocupante. Tá? Então a preocupação dela nesse momento é com a revisão dos resultados. Tá? Ela vai divulgar balanço agora no dia 14 de agosto. Tá? Então vai ser um resultado super importante para avaliar. E tá no radar, tá, dessa movimentação as notícias, né? Então, as ações do Banco do Brasil contraíram 6,85 na dianteira das maiores quedas. Eu acho que aqui vocês não vão conseguir ver a notícia. Ó, na dianteira das maiores quedas, né? A reprecificação dos papéis da instituição ocorreu após a piora em seu lucro líquido de maio, e em meio ao temor de punições do governo americano contra instituições brasileiras, financeiras brasileiras, caso não sigam as sanções
aplicadas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por meio da Lei Magnitsky. Então, isso acabou pegando muito forte para o Banco do Brasil. E o Banco do Brasil é o que está ali agora, né, sentindo, né? Então, a gente teve até analistas dentro do mercado, tá? Então, analista aqui, ó, da Mantro Capital, ele colocou que o fator de maior atenção estão nos dados apresentados pelo Banco do Brasil, que foi na tarde de sexta-feira, em que o lucro líquido da instituição registrado em maio ficou muito abaixo do normal, na ordem de 500 milhões, após, né, ele ter tido 1,7 bilhão reportado em abril. Né? Então, isso daqui acabou piorando a perspectiva para o Banco do Brasil, que vai reportar balanço agora em agosto. As ações simplesmente despencaram. E aí a pergunta que fica nesse momento é: Banco do Brasil, para o longo prazo, é uma ação interessante? Eu vejo que sim. Tá? Por que ela é uma ação interessante? Porque nesse momento, tá, as ações estão bem subvalorizadas dentro do mercado. Se a gente pegar os fundamentos das ações, tá, a gente não só tem uma queda relevante nos últimos 12 meses de 25% do papel, tá, e 2025, mais de 20%, como também o PL do Banco do Brasil nesse momento está em 3. Então ele está com um PL bem abaixo dos 10. Né? Então o PL ali, né, o preço dividido pelo lucro por ação, é o número de anos que se levaria para reverter o capital aplicado na compra de uma ação. Uma ação, normalmente no mercado, ela é bem cotada quando ela tem um PL abaixo de 10. Tá? Então, se você está comprando um papel que tem um PL acima, né, de 10, pô, aí já ela já está mais valorizado o papel. Né? Às vezes não atrai tantos investidores. Um PL já nessa casa já começa a ser atrativo para o investidor de longo prazo, principalmente porque o dividendo dela está na casa dos 13%. Então é uma ação que paga bons dividendos. A não ser que isso mude. Querendo ou não, tá, o balanço dela é positivo. Por mais que a gente tenha uma queda dentro dos resultados dela, ela tem um ROI positivo. Tá? Então o retorno sobre o patrimônio líquido ali dela é positivo dentro das ações. Né? O lucro por ação também é positivo. Então, isso aqui mostra que as ações do Banco do Brasil, elas estão em preço relativamente atrativos. E pela análise técnica, tá? Eu sempre costumo dizer o seguinte: a média móvel de 200 períodos, ela é uma indicação como se fosse a tabela FIP, né, do mercado de ações. Então você olha para ela, você vê ali, pô, peraí, Banco do Brasil, ela tem a média móvel de 200 semanal, ela está em 19,50. Papel está negociando agora abaixo, opa, preço está ficando abaixo aí da tabela FIP. É tipo isso. E aí nós estamos falando de um papel interessante, nós não estamos falando de uma ação complicada dentro do mercado, estamos falando de uma ação super positiva dentro do mercado de longo prazo, tá? Então, assim, é ficar de olho, né? O pessoal já tem feito algumas compras ali na casa dos 20, 21, agora na casa dos 18, é muito atrativo o Banco do Brasil. Só que em termos de preço, tá? Ela tá ficando interessante. Só que em termos técnicos, ela ainda mostra sinalização de mais queda. Então, isso aqui ainda tem que tomar cuidado, tá? Então, se a gente fizer uma projeção do gráfico semanal, que aí estamos falando de um gráfico mais forte dentro do mercado, tá? A gente vai ver que, pegando aqui e projetando, a gente está indo de encontro com o seu segundo alvo a 17,50. Então, eu esperaria nesse momento para ver se ela consegue, de fato, chegar nesse valor, né? Porque seria um valor extremamente atrativo dentro dela, tá? Então é isso que eu esperaria no Banco do. Então, antes de fazer qualquer antecipação dentro do Banco do Brasil, era bom a gente esperar por sinais mais claros dentro do gráfico, tá? Mas é aquilo, o papel está ficando atrativo dentro do mercado brasileiro, tá? Então, o Banco do Brasil não tem como negar seu movimento nesse momento, tá? Só em termos de comparação, tá, pessoal? A gente tem Banco do Brasil e nós temos também Caixa, tá? Então, aqui é interessante porque são papéis que estão no mesmo setor. Aqui são, né, os números do Banco do Brasil. Então, PL de 3, dividendo de 13. Vamos colocar aqui a Caixa, só para vocês terem uma ideia de como está a Caixa nesse momento. Olha a diferença, tá? PL da Caixa, 10,37. Lucro por ação, 1,32. Dividendo, 8.
Então, se você parar para pensar aqui nesses pequenos números que a gente tem, tá? É mais atrativo eu comprar o Banco do Brasil do que a Caixa, tá? Então, a Caixa, dentro do seu gráfico, ela também vem sofrendo uma queda, ó, mas de longe ainda não igual ao Banco do Brasil. Ao Banco do Brasil e BBSE. Na verdade, eu vou passar por BBSE para fazer essa comparação, tá? Ó, então, aqui, ó, vamos colocar o gráfico semanal, tá? É que vocês vão ver que a Banco do Brasil e BBSE, elas andam bem em linha, né? Mas, ó, a gente vê que seria uma ação mais esticada. Agora, vamos pegar aqui, ó, BBSE, que aí você faz a comparação exata, né? Veja que BBSE ela ainda está bem longe da média de 200. Vamos pegar aqui BBSE, só para a gente ver como é que ela tá. Ó, BBSE, PL dela, 7, tá? Então já é mais alto do que, já fica mais atrativo com relação, por exemplo, da Caixa, mas ele também está mais alto do que o BBAS. E o dividendo dele está na casa de 11. Então, por exemplo, essas três ações, elas acabam sendo muito queridinhas pelo mercado para quem investe em longo prazo. BBAS, BBSE e a Caixa. De todas essas três, né, comparando, eu sei que BBSE e Caixa está mais ligado à questão dos seguros, mas o BBAS aí é quem lidera tudo isso. A BBAS é a melhor, né? Então, se você parar para pensar, pô, qual que é a ação mais atrativa delas? Se eu estou com capital e eu quero investir, a BBAS, tá? Não tem nem o que falar, né? Então, é ela que está no radar dos investidores agora de longo prazo. A gente só precisa saber em qual momento essa ação vai parar de cair, ok? Bom, continuando aqui, tá? Então, deixa eu só botar no gráfico diário. Então, BBAS, vamos ver se ela chega aqui, ó, próximo desses pontos aí, ó, 17,40, por aí vai. O Bradesco, tá? Bradesco, pessoal, nesse momento, ele está querendo apresentar um pivô de baixa. Então, a gente tem um movimento de impulso dentro do Bradesco, tá? Essa movimentação, ela está querendo fazer esse pivô negativo. Caso esse pivô seja construído de fato, a projeção vai vir do topo ao fundo anterior, que é a projeção de reversão. E aí a gente tem uma movimentação mais aguda aí nesse movimento do Bradesco. Saiu também o balanço do Bradesco, tá? O balanço do Bradesco, ele não foi um balanço ruim, né? Então, para quem viu o balanço do Bradesco, ficou até surpreendido. Mas é que a gente está num momento delicado aqui do Brasil. Mas quer ver? Deixa eu pegar aqui o balanço do Bradesco para mostrar para vocês. Eu anotei ele aqui. Ó, então, Bradesco, tá? Então, Bradesco, ó, teve um lucro recorrente de 6 bilhões no segundo trimestre. Esse resultado, ele representa uma alta de 3,5% no trimestre e 28,6% em 12 meses, e veio ligeiramente acima da média das projeções dos analistas. Então, o resultado do Bradesco, ele foi bom, tá? Então, se você olhar para o resultado dele, ele mostra um resultado interessante. Tá? Com esse bom desempenho, o banco revisou para cima a sua projeção, né, o seu guidance para a receita de tarifas e o resultado de seguros em 2025, mas ressaltou que é preciso cuidado no cenário de crédito, dada a piora do cenário econômico. Quais são os problemas dentro do Bradesco nesse momento que pode ser enfrentado aqui para o mercado? Taxa de juros extremamente alta. Então, a gente tem uma taxa Selic de 15%. Essa taxa de Selic de 15%, ela dificulta o crédito. Então, se as pessoas estão pensando, por exemplo, financiamentos, já fica para trás. Empréstimos já dá uma piorada, porque é uma taxa muito alta. E quem já está tomado dentro do mercado, esses juros mais altos, se der uma piora na situação econômica, aumenta a inadimplência. Então, o Bradesco, por mais que ele reportou um resultado e deu uma melhora no seu guidance, não foi o suficiente para as ações darem uma disparada, porque agora nós temos um cenário de conjuntura econômica pior, com a taxa de juros elevada, que deve ficar por mais tempo, como já foi colocado pelo Banco Central durante aí a decisão de taxa de juros na semana anterior. Tá? Então, esse daqui é o cenário do Bradesco. Tá? Então, cenário de baixa para o Bradesco nesse momento. A BBSE eu já comentei por cima, né? Então ela tem um cenário, infelizmente, negativo também. Ela está fazendo o rompimento desse terceiro alvo de FIBO, que foi o alvo da projeção frustrada,
Então, nós temos alvos ali para a faixa dos 32,38. Depois, nós temos as ações da BPAC, que também chamam a nossa atenção de baixa dentro do mercado brasileiro, tá? Inclusive, ela já tinha feito aqui, né, a perda desse suporte. A projeção, ela fez um bom pullback, mas ela ainda tem um cenário aqui mais negativo. Lembrando que BPAC, tá, ela vai mais na linha de banco de investimento. Banco de investimento, nesse momento, é aquele banco que as pessoas vão colocar o seu dinheiro para investir, para render. Então, para esse banco, tá, para o BTG, é interessante os juros mais altos. Então, de todas as ações do setor financeiro, as ações da BPAC, elas tendem a ser uma das ações que vai passar, tá, por esse momento de Selic alta e também até questão aí das tarifas um pouco mais tranquila que os outros bancos, tá? Então ela é uma ação bem mais interessante nesse momento para segurar a situação de preço. E falando sobre BTG, né? Esse conteúdo aqui, esse Domingão com Ações, ele é patrocinado pelo BTG Pactual, tá? Então agora nós temos um grande orgulho de fazer parte dessa parceria com o BTG Pactual. Você que está procurando uma corretora para operar no dia a dia, seja day trade, seja swing trade, abra sua conta no BTG Pactual. Eu vou deixar o link de abertura de conta do BTG aqui na descrição desse vídeo. E vamos continuando, tá? Então nós temos também BPAN dentro do mercado aqui. A BPAN, ela mostrou um sinal de uma possível reversão dentro do mercado, tá? Então ela está prestes a querer trazer esse rompimento. Então você vê que a gente tem alvo para 8,45 dentro da BPAN se ela conseguir um rompimento dessa máxima. Por enquanto ela não conseguiu. Um outro papel passando por dificuldade, tá? E a gente acabou, né, entrando nesse papel por ver uma movimentação saudável aqui dentro dos gráficos, que até trouxe alguns dias de alegria, mas agora piorou bastante, foi a CEMIG. A CEMIG, ela fez um pivô bonito de alta e foi um pivô, inclusive, do gráfico semanal, tá? Então, para quem estava acompanhando a gente, eu comentei bastante sobre isso. Foi um pivô do gráfico semanal fazendo dentro da CEMIG. Inclusive, ela trouxe esse rompimento e o stop ficaria aqui no fundo do pullback, né? Então, essa semana ela cutucou a média. Então, a gente já falou, bom, aí o stop tem que ser aqui. Se ela acabar perdendo, tá, esse suporte, não é bom ficar comprado no papel, ainda mais porque isso aqui pode ser um halt na média, tá? Então, CEMIG tá meio que na corda bamba, né? Nesse cenário nosso aqui. Outro papel que chama atenção, CSN. Aí já é uma ação afetada pela questão das tarifas nos Estados Unidos. Tá? A gente tem aí as tarifas para o alumínio, a gente tem as tarifas que foram colocadas para alguns produtos. A CSN ela acaba sendo uma dessas empresas afetadas. E pode ver que a queda dela ficou bem forte nessa última sexta-feira, caindo 5%. E o que mais me chama atenção dentro da CSN é a questão que ela está fazendo aqui um pivô de baixa. Então, esse pivô de baixa ele tem alvo para 7,18 nesse momento. Bom, continuando aqui, nós temos os papéis da Cyrela, que também estão querendo reverter dentro do mercado. Cyrela, eu estava esperando que ela pudesse fazer aqui no gráfico semanal um belíssimo de um pivôzão de alta. Só que, por enquanto, esse pivô não foi formado. E aí, olhando pelo contexto diário, ela já está querendo abrir aqui um pivôzinho de baixa. E aí, esse pivôzinho de baixa ele pode ser o suficiente para frustrar o cenário semanal e entrar num período de reversão. Lembrando que para a Cyrela, uma Selic em 15% ela é simplesmente péssima, né? Então, é um setor muito afetado aí pela taxa de juros, tá? Então, por isso que ela não teve nem grande volatilidade, porque os juros não mudou, não tem volatilidade, não, a gente não sabe quando os juros vai mudar, então ela ficou na mesma durante a semana, tá? Outro papel chamando a atenção nossa dentro do mercado, deixa eu pegar aqui, são os papéis da Engie, tá? Então, pegar aqui da Engie. Engie, ela chama atenção, ela fez um pivô de baixa, tá? Então, depois de todo aquele salto da notícia, o papel virou, fazendo já um contexto de reversão, tem possibilidade grande de cruzar 200 nesse momento, mas não é um papel que me interessa muito para fazer entrada, porque ela está muito próximo da média.
Então eu precisava saber se essa média vai ser rompida ou não. Então eu esperaria ainda para mais, né, força aqui dentro desse gráfico. A Eletrobras, durante a semana, ela chegou naquele terceiro alvo que a gente falou no domingão da semana passada. Agora o próximo alvo da Eletrobras fica na casa dos 40,20. Tá? Então o papel chama ainda muita atenção de baixa dentro do mercado brasileiro. Outro papel também que chamou muita atenção durante essa semana foram os papéis da Embraer. A Embraer, tá? Ela estava na lista de isenções das tarifas. Não é que ela estava na lista, né? Mas o que ela produz estava na lista, tá? Então, do setor aí de aeronáutico, né? Então, e aeroespacial. Então, ela acabou sendo beneficiada. E aí, quando saiu que a produção que ela tem ali, de certa forma, estavam isento das tarifas adicionais de 40%, ela deu um salto essa semana de 11%, depois no dia seguinte mais um salto de 4%. Então ela recuperou todo o seu movimento de baixa. O que a gente pode fazer aqui? Esperar para ver se ela faz um pivô positivo e volta a trabalhar dentro desse canalzão positivo, que já é algo longo dentro dela, né? Então, 2 anos aí o papel vem trabalhando. A gente pode fazer alguns ajustes dentro desse canal, mas é um papel ainda numa tendência positiva dentro do nosso mercado aqui no Brasil. A Engie 11, a gente viu um contexto de baixa dentro dela ao longo da semana, eu comentei no domingão, tá? E aí chegou na segunda-feira, ela meio que perdeu esse suporte. Então aqui, né, para quem chegou a abrir uma venda, ela chegou a cutucar o trailing stop. E, de fato, ela acabaria dando um stop esse papel, né? Então não teve aí a continuação de baixa como era o esperado para ela. Outro papel também que chamou a nossa atenção dentro do mercado são os papéis da Gerdau. Gerdau, né? Eu estava vendo o fechamento da sexta-feira. Então, se a gente colocar aqui uma linha de tendência dela, é um movimento muito clássico de análise técnica. Então, ela perdeu a tendência positiva e ela já está fazendo essa virada de preço. Junto com essa virada de preço, a gente tem a formação de um topo duplo. E esse topo duplo, ele também não conseguiu nem cutucar a máxima anterior. Então, aqui a gente tem supostamente a reversão de um pivô dentro das ações da Gerdau. E mais que isso, dentro dela, ela chama a atenção que o OBV está começando a apontar para baixo. Tá? Então, o OBV não chegou a perder e ela não chegou a perder ainda esse suporte. Tá? É um suporte importante que seria esse aqui. Ela ainda não chegou a perder a Gerdau, mas ela está com cara de que na segunda-feira possa aí indicar uma baixa. E aí, ela indicando essa baixa, a projeção seria desse topo duplo para baixo, com alvo ali na casa dos seus 100%. Né? Esse é um alvo de um topo duplo dentro do mercado, segundo a análise técnica clássica. Tá? E falando sobre análise técnica clássica, pessoal, eu estou preparando um curso gratuito para vocês, falando de análise técnica clássica que vai do básico ao intermediário. Esse curso vai ser gratuito, né? Eu estou montando aí a semana do trader do projeto 10%, provavelmente vai acontecer em setembro, final de setembro, começo de outubro, e eu vou estar fazendo um curso totalmente gratuito para vocês, um curso interativo. Tá? Então, como que vai ser esse curso interativo? Ele tem perguntas e respostas para que você possa fazer o simulado que eu estou construindo ali no nosso portal. Esse simulado está sendo construído com base nas provas de certificação da APMEC. Ou seja, você participando desse curso gratuito, isso ainda vai te possibilitar ali mais conhecimento se você lá na frente quer prestar a prova para tirar o CNPI técnico. Tá? Então tá bem bacana o material que eu estou preparando. Em breve vou trazer mais novidades, mas fiquem de olho aqui no canal e também no Instagram, que eu vou estar mostrando tudo para vocês. Vai ser um evento 100% gratuito, Semana do Trader Projetos 10% 2025. Bom, Gerdau, então, chamando a atenção nessa movimentação de queda. Tá? Outro papel também, IGTI 11. IGTI 11, a gente já teve cenário suficiente para fazer a realização de lucro dessa venda, né, desse short que a gente tinha colocado dentro do papel. Então, comentei com o pessoal que já era hora de encerrar para quem ainda estava com posições remanescentes dentro da IGTI. Já foi um trade totalmente concluído. O Itaú, ele não tem trade, né, mas é sempre bom passar pelo Itaú, já que é uma ação que faz preço dentro do mercado brasileiro. A única coisa que começa a chamar a atenção dentro do Itaú é que ela já está tendo uma virada, né? Então a gente já tem aqui claramente uma virada dentro do papel, tá? Então, se a gente colocar aqui encaixar, ó, ela já está mostrando padrão de virada dentro dela.
E esse padrão de virada é o que chama um pouco a minha atenção aqui, dela não estar conseguindo mais fazer topos à frente e passar por um período de correção. O setor financeiro, no geral, está passando por esse período de correção agora no Brasil. Daqui a pouco eu entro no índice do setor financeiro para vocês darem uma olhada, tá? Magazine Luiza também continua chamando a nossa atenção, infelizmente, de baixa dentro do mercado brasileiro, tá? Então, Magalu, a gente viu uma posição short dentro de Magalu, alvo ali na faixa do seu 6,69 e tem o trailing stop aqui pela 9, tá? Então a gente espera que Magalu possa chegar nessa região de alvo. Outro papel também, Petrobras, ela não está acontecendo nada de relevante dentro da Petrobras, mas é um papel que a gente tem que falar, porque é um papel de peso. Petrobras, ela está numa zona de armadilha. Tá? A zona de armadilha é quando você tem a média móvel de 200 bloqueando o preço e a 20 também bloqueando o preço e o preço dentro dela. Ou seja, não tem aqui uma direção técnica, porque a 200 seria apontando para baixo, a 20 está querendo apontar para cima. Topos que não estão sendo conseguindo ali ser rompidos e fundos também não. Então é um papel que está se desenvolvendo em linha, está se desenvolvendo em lateralização, segundo a teoria de Dow. Esse é aquele momento que é falado para o investidor, é hora de pescar, né? Porque não tem o que fazer aqui dentro dela, né? Então não adianta eu querer, porque é Petrobras, eu vou comprar a Petrobras, tá? Então não adianta muito. Vamos ver como é que tá aqui os indicadores da Petrobras, tá? Ó, você vê, ó, PL da Petro 8, tá abaixo de 10, tá? Interessante. O que mais chama atenção na Petrobras são os dividendos, né? Pagando 17% ali dentro de seus dividendos, lucro por ação em 3 também, tá ok? É uma ação que, assim, chama atenção para o longo prazo, tá? Mas a gente não tem muita perspectiva de crescimento da Petrobras nesse momento, né? Então, eu acho que não tem nada assim, tipo, vou comprar a Petrobras. Eu acho que não é o momento para comprar a Petrobras, tá? Seguindo, nós temos as ações da Pets, que chamam a atenção dentro do mercado brasileiro. Ela está querendo reverter para um swing trade, e aí eu posso fazer essa projeção aqui para cima dentro da Pets. Ela vai ter alvo ali para 4,27, depois a 4,38. Então, bem significativo aí o padrão da Pets. A Prio também chama atenção, só que a Prio agora chama atenção em reversão dentro do mercado brasileiro. Veja que ela está querendo perder o seu suporte aqui dentro da Prio, ó, e fazer um baita de um pivôzão de baixa. Olhando para o gráfico semanal, a gente consegue ver esse movimento como volta em V e o papel aí querendo voltar para essas regiões aí de R$ 37. Tá? Então, infelizmente, um papel que chama atenção negativa nesse momento as ações da Prio. Outro papel também é a Rumo. A Rumo tem uma tendência de baixa. Infelizmente, ela pegou o rumo de baixa, né? Então, ela perdeu o suporte. Essa perda de suporte fez um pullback. Desse pullback aqui, a gente tem os topos. Ela tem alvo ali para a faixa dos seus 15,33 dentro da Rumo. Também nós temos as ações da Rente, que ainda continuam chamando a nossa atenção negativa, tá? Então ela perdeu o suporte, chegou lá no último alvo, que é o quinto alvo. Agora aí levando pela 9, né? Ver até onde vai o papel. Chama atenção na continuação de baixa. RDOR também chama atenção de baixa dentro do mercado, tá? Aqui a gente acabou fazendo a realização. A gente tinha entrado quando o papel fez o Power, como ela já tinha pego todos os alvos ali de FIBO, né? A gente optou, vamos já fazer a realização desse papel, vai que ela vira, né? E vai ter também balanço dela aqui na semana que vem, então vamos fazer a realização da RDOR, tá? O Santander fechou com um cenário bem ruim. O balanço do Santander ele não foi ruim, tá? Teve balanço Santander, não foi ruim. Mas o cenário de fechamento na sexta-feira foi péssimo. O Santander ainda que é um banco, né? De fora, né? Então, essa questão aí da lei Magnitsky, né? E o quanto o sistema financeiro pode cumprir sobre isso, isso afetou um pouco as ações do Santander ontem. E aí o Santander tem uma tendência negativa, tem alvo ali para 24,86. Vamos ver, é um power breakout, tá? E o fechamento do candle foi bem robusto na sexta. O gráfico semanal do Santander, ele também chama atenção de continuação, deixando um gift, aí seria padrão de continuação de baixa dentro desse mercado aqui, o Santander.
Aí nós temos também os papéis da TOTUS, que chama a nossa atenção. Tá? A TOTUS, eu estou vendo aqui num possível cenário para cima. O gráfico semanal, ele ainda chama atenção para cima também. Tá? Então, aqui a gente pode ter uma projeção de alta dentro da TOTUS, alvo ali na faixa dos seus 46,50, mas ainda precisamos dessa confirmação. Nós não temos essa confirmação para TOTUS, tá? Então, importante aí esperar esse movimento se confirmar. Outro papel, Vale. A Vale, uma das ações mais difíceis dentro do mercado brasileiro. Quer ver? Vamos ver aqui que eu vi uma matéria que saiu da Vale. Deixa eu ver se eu acho aqui. E é se a Vale está barata ou não, né? Para comprar Vale. Cadê? Trump, bancos, fintechs, juros, bolsa, dólar, Ibovespa, petróleo, ouro estrangeiro. Deixa eu ver se eu acho aqui, tá? Acho que aqui não vai estar. Ações da. A Pomo eu vou passar com vocês. A Pomo foi excelente, tá? E a gente já estava com trade em Pomo. Deixa eu ver se eu acho aqui da Vale. Eu vi aqui uma matéria que saiu da Vale e eu queria até abrir junto com vocês. Então, no setor de finanças. Bolsas da Europa, agenda de relatórios. Até aproveitando aí, tá, pessoal? É sempre bom usar, né? O pessoal às vezes fica meio assim, mas o Valor Econômico é o melhor jornal que você tem para poder ficar ligado aí nas principais notícias dentro do mercado. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Vale, vale, vale. Uh, Ibovespa cai. Depois eu preciso achar aqui, porque saiu notícia da Vale, né? Falando, pô, se Vale tá barato dentro do mercado. Eu levo no Morning Call, tá? Eu vou procurar, depois eu levo no Morning Call essa notícia que eu vi da Vale, né? Porque a Vale, pessoal, ela tá complicada, né? Então, aqui, ó, vamos ver se é aqui, ó. Aqui fala dela. Conselho da Vale, deixa eu ver se é aqui. Vale tem queda no lucro e de receita no segundo trimestre. A Vale anunciou na quinta-feira queda de 11% na receita, lucro antes dos juros e impostos, mas é que tinha uma análise perfeita ali da Vale, né, concluindo, né? O problema da Vale está na questão do cobre também, porque o cobre ficou de fora das isenções de tarifas. Ela vai distribuir um dividendo legal, 1,8. Esse dividendo é bom dentro da Vale, tá? Mas é aquela questão, será que vale comprar Vale para o longo prazo? Porque a gente tem passado por um período muito difícil dentro da Vale. A gente chega a ver compras dentro do gráfico, mas ela não se desenvolve, né? E é uma ação com muito gap. Por que que a Vale tem muito gap? Porque ela, basicamente, ela segue o minério de ferro. O minério de ferro, tá? Ele negocia de madrugada aqui no Brasil. Então, quando ela faz a sua abertura, se o minério de ferro já subiu 2%, ela abre com o gap de 2%. Só que aí, ao longo do dia, ela pode devolver o seu movimento. Então, por isso que a ação da Vale é uma ação super difícil de se operar no mercado brasileiro. Só que, ao mesmo tempo que é uma ação super difícil, ela é a ação de maior peso dentro do índice. Né? Então, a pergunta que fica nesse momento é: será que vale a pena comprar a Vale? Porque a Vale ela é uma ação que, teoricamente, ela está ficando em preços atrativos. Tá? Ela não sai, né, desse patamar, a Vale, então ela começa a ficar bem atrativa. Quer ver? Uh, por enquanto, ó, PL abaixo de 10 dentro da Vale, lucro por ação em 6. Ela não está tão atrativa quanto, por exemplo, o Banco do Brasil, tá? Mas é uma ação que, para o longo prazo, o pessoal já começa a ficar de olho, tá? Então, paga bons dividendos, tá? Então, assim, será que vale a pena comprar Vale? No meu olhar, tá? Eu acho que ainda não. Porque, pelo que eu vejo ali do minério de ferro, o minério de ferro não está conseguindo também trazer uma tendência.
e a gente também vê correções ali do mercado lá asiático. Então, eu só vejo situação de compra para Vale se o minério de ferro conseguir começar a performar. E ele não está performando, ele também dá sinais de fraqueza. E a Vale segue muito minério. Então, fazer uma compra de Vale para o longo prazo, não vejo que é o momento. A gente já tentou fazer uma compra aqui na Vale e, infelizmente, nós fomos estopados na última compra. A penúltima deu lucro, mas a última deu prejuízo dentro da Vale. Então, não seria hora de sair comprando Vale, tá? E nós temos a VEG dentro do mercado, que reportou balanço, e VEG ela reportou um balanço que não foi ruim, tá? O balanço da VEG foi bom, só que a VEG já comunicou no balanço, tá? Uma das coisas importantes que é a questão aí de talvez as tarifas impactarem negativamente a Vale, tá? Vale não, VEG, né? Então, a VEG, tá, pessoal, ela tem ainda cenário de baixa, infelizmente, também não vemos aí padrão para você comprar ela de longo prazo, e sim padrão short, tá? Bom, agora outros papéis, tá? Papéis já não tão ali fortes dentro do mercado, mas que chamam a atenção. Banrisul está chamando a atenção de baixa. Ela fez um halt na média. E esse halt na média móvel de 20, ela é considerada também um padrãozinho de bandeira aqui, ó. Tá? Então eu posso ver isso como um padrão de bandeira e perdendo a bandeira, ela tem alvo ali nos 10,28. Depois nós temos C&A, que também chamou atenção e eu passei no domingão da semana passada. Na segunda-feira ela perdeu o suporte, na sexta-feira, né? Só que durante essa semana ela deu uma recuperada e aí isso trouxe um certo estresse para esse swing trade, mas ela não foi estopada ainda. Então vamos ver se ela volta, né, para baixo ali a C&A. Outro papel também, a Elbor chamou atenção. Eu passei no Morning Call, né? O papel da Elbor. Se eu não me engano, eu tinha passado também no Domingão. Ela chamou atenção de um pivô de reversão. Então, projetando o alvo ali, ó, 3,62. Média móvel está bem alinhada dentro da Elbor. A Kepler, ela chegou em todos os alvos que a gente tinha de baixa dentro da Kepler, só que agora a gente tem um último ali em 6,73, halt na 9. Tá? Ela também chama atenção na continuação negativa. A M Dias é um papel que a gente viu para o contexto de position no gráfico semanal. Ela ainda não foi totalmente estopada, né? Então, ela chamou atenção aqui, ó, de um pivô de afastamento inferior e agora está fazendo um halt na média. Então, o trailing stop tem que seguir aqui nesse suporte da M Dias. MYPK também foi um papel que chamou a nossa atenção dentro do mercado e ela chegou ali nos alvos, né? Então, MYPK gráfico diário, ela chegou nos alvos nessa semana. E aí agora é fazer o trailing stop pela 9, tá? Ela tem um alvo ali no 15,12 ainda dentro da MYPK. E a Pomo, né? Pomo aí que chamou bastante atenção dentro do mercado, ela reportou o balanço e olha que bela esticada que o papel deu. Ela estava chamando já atenção compradora há um tempo atrás. A primeira vez que a gente viu compra na Pomo foi quando ela rompeu esse power. Agora, meio que ela fez outros, mas aí já foi para o terceiro alvo, a gente estava carregando pela 9. Tá? Então, as ações da Marco Polo disparam 6% após o balanço, superar a expectativa dentro do mercado. Tá? Então, uma ação aí que ainda segue. Né? Então, segue positiva, segue interessante para quem está querendo aí ficar dentro desse papel. Comprar esse papel agora, não, tá? Porque aí já está fora. Né? Eles estão projetando alvo em R$ 10 nela. Né? Ainda tem um espaço, mas já ficaria mais cara, tá? E, por último, Ser 3, tá? Então, Ser 3 chama atenção de baixa dentro do mercado brasileiro e tem alvo ali para a faixa do seu 7,29, ok? Bom, era isso, tá? Que eu tinha para passar para vocês para esse domingão com ação. Então, pessoal, ficar de olho na questão de agenda, tá? Então, a agenda vai ser uma agenda mais fraca para essa semana. As notícias que acabaram pegando no mercado brasileiro, que foram as notícias de tarifas, tá? Essas notícias elas podem mudar, né, ao longo da semana. O Brasil ele recebeu meio que foi adiado, né? Então tá até, se eu não me engano, dia 6 de agosto para entrar em vigor as tarifas adicionais. Então alguma coisa pode mudar
entre segunda e terça-feira. E a gente tem terça-feira a ata do Copom, e aí vamos ver se a ata do Copom vai ser hawkish ou não, mostrando aí a disposição do Banco Central americano, tá, em fazer aí possíveis cortes de taxa de juros. Tá? Um outro ponto importante que a gente tem aqui seria o ponto de olhar ali para o Fed Countdown, só para a gente saber como é que estão as apostas, né, de taxa de juros dentro do mercado americano, porque isso é um ponto importante, tá? Então, deixa eu colocar aqui o Fed Countdown. Ó, Fed Countdown, né? Então, teve ali a decisão do FONC. Só para vocês terem uma ideia, na quinta-feira, aqui estava 60% de chance de manutenção da taxa de juros para setembro. Saiu o payroll e ele veio ruim, aumentou para 80 a queda. Né? Então, o payroll parece estar precificando que os Estados Unidos vai cortar os juros em setembro. Aí, outubro, mais um corte, tá vendo? Aqui ó, 58. E dezembro, mais um corte, levando a taxa de juros para os Estados Unidos a 3,5. Então, eles estão precificando nesse momento 3 cortes da taxa de juros dos Estados Unidos, que seriam as próximas reuniões. Se isso acabar acontecendo, tá? A gente teria um movimento totalmente favorável ao dólar aqui no Brasil, tá? Então, ontem, por exemplo, o dólar, para quem observou, olha essa despencada que ele deu. Por quê? Porque isso favorece o carry trade. Então, foi isso que precificou o dólar ontem, o dólar para baixo. Só que, simultaneamente, o dólar fica naquele range, né? Aquele range que tá meio embaçado trabalhar o dólar aqui dentro, tá? Então, eu, da sala ali, tenho trabalhado mais ações com os alunos porque tá difícil trabalhar dólar. E o índice já não afeta tanto, porque o índice não necessariamente o dinheiro que vem para o Brasil, ele vai vir para a renda variável. Né? O dinheiro que vem para o Brasil, ele pode muitas vezes estar indo para a renda fixa. Então, quem importa são os DIs. Então, você pega o DI agora, se ele bater a curva dele para baixo, vai ter muito interesse de investidor estrangeiro para garantir essa taxa aqui nas LTNs e nos títulos ligados ao IPCA. E aí, isso tem um fluxo de entrada de capital estrangeiro, que foi o que aconteceu ontem no dólar aqui no Brasil. Tá? Então, isso favorece. Agora, para o índice, isso não mudaria, né? Porque o investidor não está vindo para comprar ações, está vindo para comprar renda fixa. Tá certo? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, tá? Mais uma vez, um grande obrigado para todos que aqui estão acompanhando, tá? Esse programa Domingão com Ação agora é patrocinado pelo BTG Pactual, né? Então dá um BTG aí. Vou deixar o link aqui para quem tiver interesse, né? Se você tem interesse em entrar aí no BTG, junto com a gente ali do Projetos 10%, link na descrição. E também fiquem ligados que eu vou estar preparando esse evento totalmente gratuito da Semana do Trader, Projetos 10% 2025, curso gratuito. Vou estar focando ali com perguntas e respostas ligado aí à questão aí de quem até quer fazer uma prova de certificação dentro do mercado. E, felizmente, está sendo um ano ruim, tá? Então, a gente não esperava que esse ano fosse tão ruim. Na verdade, eu esperava que o ano seria melhor, até pela entrada do Donald Trump. Só que o Trump entrou, ele tumultuou tudo. Daí, aí nessa tumultuação que ele fez dentro do mercado, quando veio as tarifas, prejudicou muito o mercado. Você vê que o mercado não está andando. Lá nos Estados Unidos, por mais que o mercado estava subindo, são poucas ações que estão segurando. Enfim, acabou sendo um ano péssimo, de volatilidade péssima dentro do mercado. A gente esperava que o ano ia ser muito bom com a entrada dele, porque nos anos anteriores, no seu primeiro, né, mandato lá como presidente nos Estados Unidos, 2016 até 2020, tinha sido anos bons dentro do mercado, mas dessa vez não, né? Dessa vez o mercado tá com medo desse Trump atual, tá? Que tá, na verdade, pelo que a gente está vendo, dependendo, né, se você gosta ou não dele, mas pelo que a gente está vendo dentro do mercado, tem algumas medidas aí que não estão sendo legais para o mercado financeiro, né? Então isso está impactando. E sem contar o Trump Trade, né? Que é o Trump falando uma notícia, a bolsa cai, e aí ele fala outra, a bolsa sobe, né? O Trump Trade que já aconteceu em abril, né? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um abraço para todos vocês. Vejo vocês
amanhã no Morning Call do Projetos 10% a partir das 8 horas. Grande abraço!